ler alguns versículos da parte do Senhor aqui. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisanes tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá e se abaixará todo o monte e orteiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Vocês assentam. Fizemos aqui, irmão, uma leitura maravilhosa, né? Que é a palavra de Deus. Som. Fizemos aqui uma leitura maravilhosa da parte do Senhor. Foi a palavra que Deus me deu para nós nessa noite, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, ela fala para a igreja, fala conosco, já falou comigo na minha casa, e assim ela vai falando aos nossos corações. Aqui tem uma passagem sobre o nosso pregador João Batista. Nós sabemos que hoje é um culto de missões, hoje é um culto de missões. Nós sabemos que nós precisamos fazer essa missão, nós precisamos falar de Jesus, às vezes até para dentro de casa, nossos parentes, às vezes não precisa ir longe, às vezes não precisa viajar, na própria casa, próprios vizinhos, familiares, necessitam de ouvir a palavra de Deus. Tem muitos que estão precisando de ouvir algo, e às vezes eu e você ficamos calados, mas o Senhor não quer isso. Ele quer você falando, você pregando. Ele nos quer pregando a palavra dele. Às vezes até no teu trabalho, no teu serviço, às vezes a pessoa nem sabe que você é crente lá, porque às vezes você nem se deixa mostrar. Mas Deus não quer assim. Deus quer que nós falamos o Evangelho de Jesus. E mais, às vezes nós pensamos, não, missão é só para missionário, é só para pastor, é só para quem está na frente do trabalho. Não, missão é para todos. Missão é para nós todos. Nós todos temos essa incumbência, essa obrigação de pregar o Evangelho de Jesus. Desde o início, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quer dizer, o ide é nosso, é para nós, é para todos nós. Então aqui nós lemos sobre João Batista. João Batista, ele nasceu de um casal estéril, Isabel e Zacarias. Ele nasceu em um berço que eles conheciam a palavra de Deus. Zacarias e Isabel. Zacarias, ele
João Batista nasceu, o ventre de Isabel era estéril, ela não poderia dar à luz, tanto é que eles já estavam na idade avançada, o casal já estava na idade avançada, quando o Senhor mandou um anjo e falou com Zacarias no templo. O Senhor tinha uma promessa para Zacarias, o Senhor tinha uma promessa para Isabel. Louvado seja Deus. E quando Deus tem uma promessa na minha e na sua vida, Ele cumpre a promessa. A promessa é dele. Louvado seja Deus. Aqui a irmã deu um testemunho que ela gerou um filho, não conseguiu, e depois Deus deu um filho a ela, porque Deus tinha prometido. Quando Ele promete, irmão, Ele não é eu não, Ele não é o pastor não, Ele não é o ser humano não. Quando Ele fala, é promessa cumprida. Aleluia! Ele diz, vou dar, vou fazer, pode selar, que Ele vai fazer e vai dar, porque o nosso Deus, Ele não mente, aleluia, e não engana ninguém. Ele não é enganador é o outro, o adversário, aleluia, louvado seja Deus. Isso, e Zacarias, Isabel tinha uma promessa, eles já estavam velhos de idade, mas tinha uma promessa que ela ia engravidar, mas eles já estavam desesperançados, porque não é brincadeira não é brincadeira, pastor. Deus dá uma promessa a nós, e nós já estamos numa certa idade, e ela não veio ela ainda, não viu ainda, aleluia. Ainda não vimos a promessa, mas Ele disse, há uma promessa, aleluia. Há uma promessa. Ele fez promessa na vida de Abraão, na vida de todos aqueles homens, os profetas, todos tiveram uma promessa. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, Zacarias estava lá no templo, ele era um sacerdote, e nesse dia houve o que? Um sorteio para ver quem era que ia ministrar o trabalho naquela noite, naquele dia, naquela hora. E a sorte caiu para quem? Para Zacarias. Ele era aleluia, da tribo de Levi. Ele era que era direcionado ao sacerdócio. E ele foi fazer o trabalho no templo. Ele foi, aleluia, fazer o trabalho sacerdotal. Quando ele estava ali, oferecendo o sacrifício, fazendo o trabalho, desceu do céu um anjo na presença dele, diante dele, e disse: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas lá no céu, Zacarias. Aleluia. O Senhor lembrando a ele, dizendo: as tuas orações, nenhuma caiu por terra, elas foram ouvidas lá no céu, Zacarias. Ou você acha que Deus não escuta as tuas orações? Quando você clama, quando você ora verdadeiramente ao Deus Todo-Poderoso, você acha que Ele não escuta? Ele escuta, mas a resposta é no tempo dele. Olha aí na vida de Zacarias, o tempo da promessa. E ele estava lá e ele se assustou quando viu aquele ser celestial na sua frente. E ainda dizendo mais: a tua oração foi ouvida. Coisa maravilhosa, coisa linda que Deus fala para nós. Aleluia. Santo de Israel, aleluia. Aí ele disse assim: você vai ser pai, Isabel vai te dar um filho. Aleluia. Louvado seja Deus. E o anjo lhe disse, presta atenção, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. O anjo já deu tudo, o anjo já deu a receita completa, o anjo já falou para ele:
e muitos se alegrarão no nascimento desse menino. Muitos vão vir alegria, vai ter alegria no nascimento desse menino, porque será grande diante do Senhor. Glória, filho da promessa, porque ele será grande, grande diante de Deus. Agora olha só a receita do anjo na criação do menino. Presta atenção. E será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Oh, aleluia! Ele vai ser grande diante de Deus. Aleluia! Deus vai usar ele nessa terra de uma forma extraordinária. O seu filho vai ser uma bênção nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Só que tem um problema: ele vai ser afastado, ele vai ser santo, ele vai se afastar. Nada de bebida forte, nada de bebida vindo de uva, nada de negócio forte, nada de passar navalha no cabelo. Ele vai ser um nazireu do Deus Todo-Poderoso. E o nazireu, irmão, ele era assim por voto, por tempo, por exemplo, por 6 anos, por 5 anos, ou se não, voto que os pais faziam. Mas o João Batista, aleluia, foi vitalício. Arai, ricam, choramam, chorai, ricam, chorecam, choramadagarai. Ele vai ser eterno, nazireu meu, eu vou usá-lo. Aleluia, eu vou usar ele na terra, e muitos vão se converter através da sua pregação. Aleluia. Muitos vão se converter. Glória a Deus. Muitos. Aleluia. E converterão a muitos dos filhos de Israel. Olha aí. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias. O povo acha muitas das vezes essa passagem aí, que ele é reencarnação de Elias. Na Bíblia não tem isso. Isso aí não é da Bíblia. Só porque Jesus disse ele virá no espírito de Elias. O profeta também falou que ele virá no espírito, é na virtude e no espírito. É o mesmo espírito que estava sobre Elias, estava sobre João Batista, na virtude do Espírito de Deus. O mesmo Espírito, aleluia, o mesmo Espírito Santo que trabalhava na vida de Elias, agora está sobre João Batista. Aleluia. Isso que o anjo estava dizendo também a ele. Aleluia. E Zacarias ficou tão entusiasmado, que não acreditou na promessa. Olha só. E ele disse assim: como será isso? Eu e Isabel já estamos velhinhos, mas tinha uma promessa. E como será isso? Sabe o que ele disse mais? Isabel já não tem mais nem os dias dela, nada. Não tem como. O anjo disse: Deus, ele não gosta das pessoas que duvidam quando ele fala algo. Se ele falar para o irmão: ó irmão, eu vou te levar para tal canto, não, pode acreditar, no dia certo ele vai cumprir. Se realmente Deus prometeu, viu? Porque às vezes não é nem Deus que fala, a própria pessoa entusiasmado aí fala.
coisas que não é para falar. Às vezes a alegria é tanta, que entrega além da conta. Que diz, eu falei sem eu ter falado nada. Ai daquele que diz, mas quando é o nosso Deus que fala, ele assina embaixo, pode descansar. Se tiver alguém no UTI, já beira da morte, ele dizer, não vai morrer, não morre mesmo não. Ele levanta, e levanta de repente. Quando a pessoa pensa que não está curadinha, porque quando ele faz a promessa, ele se responsabiliza por ela. Ele não é homem para que minta, e nem é filho de homem para mentir, para enganar ninguém. Ele é um ser espiritual maravilhoso. Não foi homem que o criou, ele mesmo o criou. Ele é eterno, ele já vem da eternidade. Glória a Deus. O nosso Deus, ele é tão grande que a tua mente e a minha mente não consegue capturar o que é que ele é. Não, nós não conseguimos. Nós não conseguimos. No dia que nós entender quem é Deus verdadeiramente e saber todos os seus propósitos, pode dizer que você está morto. Você não vive mais na terra. Pode falar. Porque Enoque andou com Deus. Ele andou com Deus. Por ele ser tão íntimo de Deus. Por ele andar tanto com Deus. Deus disse, agora meu filho, conta aí aqui. Você já passou. Coisa linda, né? Você já passou da terra. Pode vir. A terra não te cabe mais. A terra não te cabe mais. Venha-se embora. E Enoque foi morar com Deus. Porque a Bíblia diz, ele andou com Deus. Ele vivia com Deus. Ele já estava passando já de um ser humano. Aleluia. Elias foi diferente, mas também foi levado. Louvado seja Deus. E João Batista, e o pai dele disse, não é nada. Oi, anjo, você deve estar equivocado, viu? Aí o anjo, que rapaz. Como é que você acha que o anjo ainda queria dizer assim, como é que você ousa dizer isso comigo? Como é que você duvida do poder de Deus? Como é que você está duvidando do que Deus está me falando e eu estou te entregando? Ele disse assim para ele, o anjo Gabriel. O anjo Gabriel disse assim, eu assisto diante do Todo-Poderoso. Olha, eu assisto, eu vivo no altar. Foi ele que mandou eu te falar. Mas como tu duvidaste, como tu estás duvidando do que eu estou te entregando, ficarás mudo. A tua língua vai colar na boca e tu não falarás nada até se cumprir a promessa. Oh, glória! Sabe o que isso também significa? Quando Deus te fazer uma promessa, não fica contando para todo mundo não. Não fica abrindo a boca dizendo, Deus disse que ia me dar, Deus disse que ia fazer. Aí o povo fica com ciúme e inveja. Verdade. É bom você ficar com a boquinha trancadinha. Não falar, porque nem todos gostam de ver tu prosperar. Nem todo mundo quer te ver ser usado por Deus. Quer nada? Quer não. Até para ser usado por Deus, as pessoas ficam com inveja e com ciúme e ficam dizendo, ué, ele chegou hoje, ela chegou agora e já está assim, está comigo. Mas o anjo foi embora, entregou o que tinha de entregar a ele, a bênção, e ele ficou mudo, sem poder falar. Aí quando ele saiu do templo,
pessoal, com certeza, estava um monte de gente esperando ele para saber o que é que houve lá. Porque o sacerdote, ele escutava de Deus e levava para o povo. E tinha um monte de povo lá fora esperando a resposta de Deus. E como é que ele ia dizer agora? Sem poder falar. E o povo, e aí, como foi? Aí ele só fazia gesto. Só fazia gesto. Não fazia mais nada a não ser gesto. Mas com toda certeza, ele levou aquela mensagem no coração. Com toda certeza, ele levou aquela mensagem no coração dele. E disse: eu vou ter um filho, eu vou ser pai, aleluia. Com toda certeza, ele disse: no tempo certo, essa promessa vai se cumprir, porque eu falei com o próprio enviado de Deus, aleluia. E a Bíblia diz, né, que João Batista, por ser filho de sacerdote, ele também era sacerdote. Ele estava na mesma linhagem. João Batista era para ser sacerdote, mas Deus falou para ele: você não vai ser sacerdote. Isso já foi depois que João Batista já nasceu, tudo. Que não dá nem para entrar muito no detalhe, porque se eu for entrar em cada detalhe, acabou a hora. Já foi. Quando João Batista nasceu, só essa partinha, todo mundo ficou feliz, mas ele não falava, o pai não falava ainda. A promessa estava no braço, mas ele não estava falando ainda. Aí o povo tudo dizendo: eita, o nome dele vai ser Zacarias, filho, né? Porque tem esse negócio, Zacarias, filho, agora, todo mundo falando. Como é que vai ser, Isabel, o nome da criança? Isabel disse: o nome da criança é João. Aí o povo disse: mas cadê? Onde é que tem João na família? Onde que tem João na família? Como é que é isso? Aí ela disse: não, é João. Por certo, o marido já tinha escrevido para ela, já tinha dito a ela. Aí disse assim: vamos perguntar para Zacarias. Aí Zacarias pegou uma taubinha e escreveu João. Aí mostrou o povo, tá bom, né? Então é João. Quando ele fez isso, a língua soltou. E ele começou a falar. Aleluia. A bênção já estava nos braços dele. Aleluia. E como eles eram velhos quando teve a criança, como eles eram de idade avançada, a Bíblia diz, com certeza eles não viram o crescimento completo da criança. Não chegaram a ver o ministério que Jesus falou, que o anjo falou, que Deus falou. Com certeza eles não viram isso. Eles foram embora logo. Provavelmente o menino foi para o deserto cedo, porque ele já era cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz: desde o ventre de Isabel ele já era cheio de Deus. Aleluia. Deus, maravilha. Glória a Deus. É verdade. E o menino foi crescendo, foi para o deserto. E Deus disse a ele: você não vai ser sacerdote. Você não vai ficar em templo. Você não vai ficar no templo. Você vai ficar no deserto da Judeia. Você vai pregar meu evangelho lá. É lá que eu quero te usar. É lá que eu quero te fazer saber dos meus propósitos. Isabel, ela era prima de Maria, a mãe de Jesus. Ela era prima. Então Jesus e João Batista, eles eram primos de segundo grau. Eles eram parentes, meio afastados, mas eram parentes. Aleluia. E João Batista, quando a Bíblia diz aqui, logo no início que eu li, no ano 15 do Império César, preste bem atenção, do Império César, sendo Pôncio Pilato presidente, nós lemos no início, tetrarca, fulano de tal, tetrarca da Judéia, não sei da onde, estava corrompido, estava tudo corrompido, todo esse povo aí, de Roma,
falava. E quando Deus não fala, a corrupção é que manda. A corrupção manda em tudo. A mentira prevalecia. Você vê que aqui, tinha 2 sacerdotes na época, Anás e Caifás. Nunca teve 2 sacerdotes no ministério dos tabernáculos. Davi nunca levantou 2 sacerdotes. Moisés nunca levantou, era só um. Mas esses 2, Anás e Caifás, eram parentes. Um era sogro, um era genro, parentes. Por isso que eles governavam. Um para fazer o quê? A vontade de Roma. Eles estavam dominados por Roma. Roma estava dominando. E Anás e Caifás não queria perder o cargo. Não queria perder o cargo. Lembra que foi eles 2 que mataram Jesus? Lembra disso? Lembra que foi isso? Eles mataram Jesus. Jesus e João Batista são a mesma idade quase. Negócio de 6 meses só. A idade era a mesma. A diferença era só 6 meses de idade. E eles tinham um propósito, né? Naquela época, eles pregavam o evangelho. Eles eram sacerdotes depois de 30 anos. Porque daí o homem já era homem. O homem já sabia o que queria. Já sabia, já tinha uma responsabilidade. Depois dos 30. E Jesus começou o ministério dele com 30 anos. João Batista também. João Batista já começou a pregar. E preste atenção. João Batista ouviu a voz de Deus. Agora chegou a hora de você ministrar. Não é quando a gente quer, não. Não é quando a pessoa quer, não. Tem pessoas que eu quero ser pastor porque eu quero. Se for de Deus, o tempo vai chegar. Eu quero pregar, eu quero louvar. Se for de Deus, o tempo vai chegar certinho na tua vida. Primeiro, vai pro deserto. Se preparar. Vai passar pelo deserto. Vai passar pelas perseguições. Vai passar pelas dores. Para aprender como é que fica na frente de um trabalho. Passa pelo estreito, passa. Vai para o deserto. Ele foi para o deserto. Aleluia. Ele não vestia qualquer veste. Aleluia. Você às vezes quer vir para a presença, quer vir fazer a vontade de Deus, mas se veste de toda maneira. Não é. Para fazer a obra de Deus, tem que ter santidade. Não vestir, não falar, não agir em tudo. E João Batista sabia disso, ele sabia disso, porque ele era cheio do Espírito. E quem é cheio do Espírito, o Espírito avisa e fala. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ele diz: não quero você assim. Ele diz, ele corrige na hora. Não quero você fazendo isso. Não precisa, pastor, o senhor ir lá e falar. Não precisa ninguém ir lá e falar. A próprio Espírito fala para a pessoa. Quando ela tem ele, quando ela tem. E quando ela não tem? Ela está com o ouvido tapado. Não vai ouvir nada. Quer fazer a obra de Deus? Se encha. Primeiramente do Espírito Santo. E se prepare para passar no deserto, viu? Se prepare. Tem um deserto esperando. Esse povo estava tudo corrompido aqui que nós lemos. Tudinho. Inclusive até os sacerdotes, os levitas, estava tudo. Porque Deus não falava mais com ninguém. A última palavra que veio o profeta da parte de Deus foi o último livro de Malaquias. Acabou. Às vezes tem Malaquias, né? E às vezes na nossa Bíblia, algumas Bíblias tem um livro em branco, não tem uma página em branco de Malaquias para o Novo Testamento, para a transição de um para o outro. 400 anos. Aquela folhinha em branco na tua Bíblia e na minha
É somente 400 aninhos. Que ele não falava com ninguém, não mandou profeta, não mandou ninguém, não mandou ninguém, não mandou ninguém. E quando Deus não fala, acabou o povo. Deus usando profeta, usando pregador, o povo se corrompe. Imagina se ele não usar ninguém. Aí acabou-se. Tudo fica banda do outro. Aí o povo faz tudo o que quer. O povo fazia tudo o que queria. Tudo o que queria. Aí Deus disse: agora, João, vai-te embora. João começou, sabe aonde? No Rio Jordão. Só ele e o rio. Somente. Não tinha ninguém. E ele ficava de uma banda para outra do rio. Arrependei. A pregação de João era muito simples. Era muito simples. Não era muita coisa, não. A pregação dele era só arrependimento. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos que o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Aleluia. Aí, João não era pregador que ninguém conhecia João, né? Vamos supor, se fosse hoje, a pessoa ia conhecer ele pela internet, alguma coisa assim. Mas naquela época não tinha nada disso. Era só o boca a boca. Aí começou, João pregando no deserto. Aí o povo começou a dizer: olha, lá no deserto, lá no Rio Jordão, rapaz, tem um pregador lá. Que pregador, viu? O bicho não tem púlpito, o bicho não tem audiência, o bicho não tem microfone, o bicho não tem nada, mas o bicho fala que é uma graça. Eita, pregador bom, rapaz, é aquele lá do Rio Jordão. Aí começou o povo, aí João. Aí começou, aí um dizia pro outro, e dizia pro outro, e quando a vez tinha era gente lá. Para ouvir um pregador que não pregava, aleluia, ele não pregava coisa leve não, rapaz, não era prosperidade não era não era dizendo Deus vai dar, não, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, aleluia. Aí teve tanta gente que ia para lá e chegou no ouvido dos sacerdotes. Os sacerdotes disseram: vai lá. Mandou um pessoal lá, vai lá e vê quem é esse camarada. Vai lá e veja que ele vem a me dizer. Aí os meninos chegaram lá, quem foi mandado? Eu vim aqui porque fui mandado. E quem me mandou quer saber quem é você. Você é o Elias? Ele: não. Quem você é? Ele disse: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Não, ele não disse: eu sou o cara, não. Eu sou quem Jesus mandou. Não, ele não se encheu de orgulho, não. Ele disse: eu não sou ninguém, rapaz. Eu sou uma voz que clama no deserto. Escuta essa voz. Aí os meninos foram lá dizer, os sacerdotes foram lá dizer. Ele não disse quem era, não disse. E sabe onde está escrito? Isaías está escrito: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor, endireitai as tuas veredas, endireitai os teus caminhos tortos, olha aí, tá vendo aí? Endireita as veredas. A vereda é o quê? É o que tu tá fazendo errado, é o caminho errado, é o caminho tortuoso, é o caminho com entulho. Prepara esse caminho para Deus. Aleluia. Aí então achou o pregador no deserto, pastor, estava fazendo sucesso. O templo vazio, o templo não tinha mais ninguém. O povo estava tudo lá nos pés de João. E João estava batizando, que era uma beleza. Quem chegava em João Mateus e se arrependia na hora, João Batista dizia a eles:
Quer receber o reino? Quero. Quer sair dos caminhos tortuosos? Quero. Quer-se embora se batizar no rio? Levava para o rio. E João fez discípulos e mais discípulos. E João estava crescendo. Mas João, para isso aí, João, que homem maravilhoso. Ele não botou isso no coração. Porque o povo vinha ver ele, era gente demais. Aí ele disse, aí os meninos foi lá, falou que não sabia quem era. Aí o sacerdote já foi aqui, vai lá e é nós agora. Pois é nós que vai ver como é que está essa igreja lá. Porque o templo está vazio. No templo não tem mais claro, o templo estava corrompido. Deus não usou ninguém dentro do templo. Deus usou um camarada no deserto. O templo estava vazio, não tinha ninguém. Só as grandezas lá. Só os religiosos. Aí lá vem o sacerdote. Quando João avistou o sacerdote, né, quando ele vinha com aquela presença de religioso, muito bem vestidos, e João era lá com pele de animal, comia somente um melzinho lá, um melzinho com um gafanhotinho. João passou. João era nazireu, ele não podia comer certas coisas. Ele se dedicou a Deus, Mateus. Ele disse, me usa como o Senhor quiser. Ele se dispôs de se casar. Ele não quis casamento. Ele não quis conhecer mulher. Ele não teve vaidade pelo mundo. Coisa linda. Coisa que nós ficamos admirados. O camarada não fazia barba, não fazia cabelo, não. Nazireu. Nazireu vitalício o resto da vida. Aleluia. Ele não se corrompeu com aquele mundo que estava corrompido, não. Ele não se corrompeu. Às vezes a gente diz, eu me corrompi por causa da minha família. Minha família fica bebendo, fica na bebedice, eu também fiquei. É mentira. Se você tem o Espírito Santo, você não se corrompe, não. Ao contrário, você vai falar para eles. Você vai dar lição a eles. Porque você tem o Espírito. Você está com a palavra. A palavra é tua. Na tua casa. Aí lá vem eles. Aí João Batista pregou um evangelho. Porque João Batista já era duro. Ele pegava tudo. Agora quem vai pegar duro? Quem viu os religiosos. Quando os religiosos vieram, ele disse, raça de víbora. Chamou de raça de víbora. Raça de víbora. Quem é você? Falou. João não tinha medo, não. Quem é você para fugir da ira futura de Deus? Olha que palavra dura. Sabe o que é isso? Quem é você para fugir da ira? Vai vir uma ira. Vai vir um final. E você está fugindo da ira de Deus. Mas quem é você? Tipo assim, quem é você para fugir de Deus? Se você puder. E sabe o que é que João disse mais? Arrepende-te. Chamou eles de raça de víbora. Vai chamar hoje alguém de raça de víbora aí para tu ver. Se tu não vai até preso, porque dá isso daqui, dá cadeia, dá processo, dá um monte de coisa. Mas João Batista não teve medo, não. Chamou mesmo. Os sacerdotes não tiveram nem coragem de chegar perto dele. Falou que esse cara aí está cheio do Espírito. Cara aí. Aleluia, Jesus. E eles só vieram olhar e foram embora. Porque quem é de Deus fica na casa do Senhor. E quem não é, sai. Quem é de Deus fica. Quem não é, sai. Vai embora. Por qualquer coisinha, vamos embora. Por qualquer confusãozinha, vamos embora. Não fico mais nesse lugar. Mas quem é de Deus fica. Quem é de Deus fica. Aleluia. Mesmo sofrendo e levando pedrada, fica no lugar que Deus chamou. Eles não eram de Deus. Eles foram embora. E o pessoal
Aí a Bíblia diz, é que não dá muito para entrar mais, mas a Bíblia diz que vinha um soldado romano, rapaz, veja, João. Que homem de unção era essa? Que pregador era esse? E eu estou dizendo, não era para lá melzinho na chupetinha, não era melzinho. Ele não botava melzinho na boca de ninguém, não. Ele dava a paulada no povo. Os soldados romanos chegou assim e falou: me diga o que é que eu faço. Olha, se interessou. Me diga o que eu faço para me ajeitar. O que é que eu faço, João? Ele disse assim: se contente com o seu salário, rapaz. Se concentre com o seu salário. Para de fraudulentar, para de roubar. João disse na cara dele. Ele havia roubando. Ele havia pegando mais dinheiro que não era dele. João disse: para com isso. Aí depois chegou os publicanos, os cobradores de impostos. Chegou também para João: me diga também, eu quero ser batizado, eu quero ser limpo. Eu também quero, João, também quero. Esse Deus aí que você está pregando. Eu sei que tem uma promessa desse Messias mesmo. O povo de Israel sabia, eles viam a Torá, eles sabiam. Tinha uma promessa que o Messias ia vir. E João estava arrumando um caminho para Jesus. Aí ele disse assim: quando você for cobrar o imposto, cobre a quantia certa. Se for sem conto, é sem conto. Não cobre 200 não. Porque eles faziam isso. A dívida era sem conto, eles é 200. 100 é meu e 100 é de Roma. Ainda fora o salário que eles ganhavam. O cobrador do imposto tinha casa, tinha dinheiro, tinha tudo. E hoje em dia não é diferente. Está cheio de pessoas aí com dinheiro rico, com casa, com carro, com mansão, com dinheiro roubado, com dinheiro desonesto. Isso já é antigo, não é de hoje não. Só sei dizer que João batizou gente demais, batizar. Aí agora veio um eita! Aleluia! Agora veio um vinho ali. Agora veio um vinho na direção de João. Aí quando João olhou, eita, esse aí eu não posso falar nada. Nesse aí eu não falo nada. Esse eu não posso chamar de raça de víbora. Esse eu não posso chamar, eita glória. Esse eu não chamo nem para se batizar. Eita, vem aí, ó. O que tira o pecado. Esse aí é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus. Aleluia! Que vai tirar o pecado de toda a humanidade. Esse é o Filho de Deus. Olha. Aleluia! Aí lá vem Jesus. João me bateu. Tudo quase da mesma idadezinha. 2 jovens. 2 homens jovens. João, eu vim ser batizado. Jesus ainda não estava exercendo ainda a função dele. Ainda não estava. Aí foi batizado. Quando ele saiu daquele batismo, João disse: não, mas João ainda tentou dizer: não, eu não vou batizar não. Quem sou eu, rapaz? Eu não consigo nem desatar as alpercas dos seus pés. Eu não posso nem fazer isso. Quem sou eu? Humildade. E olha que eles eram parentes. Eles se conheciam muito bem. Eu não sou digno nem de desatar suas alpacas. Sabe por que João disse isso? Porque naquela época antiga eram os escravos que faziam isso. Os escravos iam lá, desatavam e lavavam os pés das pessoas que chegavam nas casas. Não é? Escravo fazia isso. Ele se colocou, irmão. Ele se colocou na posição. Nem escravo eu sou. Ele se colocou. Quando ele disse que ele não era digno de tirar, de desamarrar as suas sandálias. Ele disse: aleluia. E Jesus disse: João. Jesus deu uma ordem: João me batiza, para se cumprir toda a vontade de Deus, para se cumprir todo o mandamento, para se cumprir toda a ordem de Deus, João. Aí João disse: é assim, né? Quem sou eu? Entrou no Cordeiro de Deus, aleluia, no Rio Jordão, batizou o Filho de Deus, coisa linda. E quando ele saiu das águas, irmãos,
A Trindade Santa se fez presente naquele lugar. Aleluia! A Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, se fez presente ali. João viu uma bomba descendo sobre ele. Eita, significa o Espírito Santo que na hora desceu sobre Jesus Cristo, porque o que Jesus ia passar era coisa tremenda, era coisa muito horrível de qualquer ser humano passar. Aleluia. E uma voz lá do céu, agora a voz do Pai. A bomba, o Espírito Santo. Agora a voz lá no céu bradou: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, João. Esse é meu filho, a quem eu vou dar. Ai, cante. Esse João eu vou dar pelos pecados de toda a humanidade, João. Ele é o Cordeiro vivo que desceu do céu. E ele vai morrer por toda a humanidade, João. E João viu tudo isso. E Jesus foi embora. Foi embora. E Jesus também foi para o deserto. Jesus foi para o deserto. Porque ele sabia o que ele ia passar. Ele foi orar, pastor. Ele foi jejuar. Porque quando nós estamos também numa missão que Deus nos dá, a gente tem que orar muito, jejuar muito, porque Satanás se levanta. Jesus fazendo tudo isso, Satanás foi lá tentar ele, né? E aí nós não vamos entrar. Jesus foi lá e João continuou batizando. E João disse: eu vi o Cordeiro, eu batizei o Cordeiro, eu batizei. Aí João disse para os seus discípulos: a esses você seguir, olha. A esse você pode seguir. Pastor, ele não foi ignorante. Meu Deus, isso é uma palavra revelada. João disse a esse aí, ó, que acabou de ser batizado, a esse você pode seguir. Tem igreja aí que quando uma pessoa sai dela, o pastor maldice o camarada. Tem muitos aí fora que você não vai ter mais nada. Você vai ser amaldiçoado. João Batista disse: pode seguir a ele, ó. E era discípulo de João Batista. Era discípulo dele. Foi João que pegou muitos discípulos. E os discípulos de João foi tudo para Jesus. E João era tão cabra assim, sabe, de falar a verdade, que João desacatou a Herodes. Quem era Herodes? Era autoridade. Ele era a autoridade suprema daquele lugar. Ninguém podia desacatar um homem desse. Aí João ia passando, lá veio ele com a mulher do irmão dele. João não tinha papa na língua. João não tinha medo. Tinha medo não. Aí João disse: tu estás em adultério. Tu estás em adultério. Essa mulher não é tua não, é mulher do teu irmão. É mulher do teu irmão. Devolve para teu irmão. Porque a mulher era safada. Largou o irmão e foi ficar morto. Para terminar, por causa dessa profecia que Deus mandou ele dizer, ele perdeu a cabeça. Quem é que está disposto a perder a cabeça por causa do Evangelho? Aleluia. Quem é que está disposto a ser caluniado? Porque é caluniado por causa do Evangelho. Quem está disposto a pagar preço por causa desta palavra aqui, ó? Quem está disposto a pregar o Evangelho dele, pode ter certeza, vai ser caluniado. Até dentro da casa do Pai. É no meio da casa do Pai mesmo que é. É em outro lugar não. É dentro da igreja que é. E como vocês sabem, a filha dela, ela ficou com mais raiva
João Batista do que o marido. Ela procurou um meio de matar ele. Você vai ver, eu vou lhe matar, seu profetinha. Porque ninguém quer ouvir, não. Só quer ouvir assim, ó. Olha, Deus vai te dar, Deus vai fazer. Mas quando a pessoa se consertar, aquela profeta não foi boa, não. Gostei não daquela pregação, não. Porque você é obrigado a engolir, porque é Deus que manda. Aleluia! Você tem por obrigação de endireitar o teu caminho. Isso é, se tu quer morar com Ele. Agora, se tu quiser ficar nesse mundo de imundícia, continua fazendo errado. Continua mentindo, continua fazendo fofoca, continua inventando calúnia, continua puxando tapete. Continua. Porque é aqui que tu vai ficar. É aqui que você vai ficar. É nessa terra. E quem ficar aqui vai sofrer e padecer muito. Então não vale a pena não. Não vale a pena não. Esse menino perdeu o ministério dele cedo. A missão dele só foi essa. A missão dele só foi essa. Batizar e pregar. E abrir o caminho para Jesus. Só isso. Depois disso, a mulher de Herodes pediu a cabeça dele, como todo mundo sabe. E João Batista estava na prisão, preso. Mas ele tinha convicção que aquele era o Filho de Deus. Às vezes as pessoas ficam na dúvida, não sei se vocês já leram, acho que sim. Que João Batista diz, vai lá e pergunta a ele. Vai lá e pergunta a ele se é ele mesmo. Aí, né, as pessoas acham que João Batista estava o quê? Estava desacreditando de Jesus. Não estava não. Ele sabia que ele era. Deus falou para ele. Ele viu a voz do céu. Esse é o meu filho amado. Ele viu. É que ele queria que os discípulos dele não ficassem mais ali. Os discípulos dele estavam tudo na cadeia, esperando ele sair. 1 ou 2 ou 3 que sobrou. Ele queria que os discípulos dele fossem acompanhar Jesus, porque ele sabia que ele ia partir. Ele ia embora dali. Será que Deus não avisou? Avisou a ele, sim. Daqui você vai embora. Porque Deus avisa aos servos quando a hora está se aproximando. Deus diz, você vai partir daquele dia. E coisa boa é quando ele avisa. Aí João Batista disse, vai lá e pergunta a ele. Aí João Batista, em outras palavras, vai lá e fica lá com ele, rapaz. Para de ficar me seguindo aqui, que eu daqui eu vou subir. Aleluia. Aí os meninos foram, Jesus disse, fala para ele que o olho do cego está se abrindo, o mudo está falando, quem é surdo está ouvindo. Jesus falou todos os milagres. Vai lá e diga a João. Mas também, pastor, quando os meninos saíram, eita testemunho que Deus deu de João. Que testemunho maravilhoso. Será que Jesus pode dar testemunho de nós? Né? Será que Deus pode dizer alguma coisa ao nosso favor? Ou nós está em falta com Ele? Aí Jesus disse assim aos discípulos, tudo que estava lá. Jesus já estava com bastante discípulos. Quem vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada com vento? Foi isso que vocês foram ver? Eu digo a vocês, vocês foram ver um homem que é profeta, e ele é mais do que profeta. Ele é muito mais do que um profeta. Falou, testemunho lindo. Ele é mais do que profeta, sabe por quê? Porque ele anunciou a vinda do Messias e ele contemplou o Messias. E os profetas das antigas, eles só anunciaram e não viram o cumprimento da palavra. Mas ele viu, João viu a promessa. Aleluia. Aí ele disse assim, eu lhe digo, ele é mais do que um profeta. E lhe digo mais de João, viu? E lhe digo mais de João, nascido de mulher. Nascido de mulher é o maior. Nascido de mulher, ele foi o profeta dos maiores. Foi assim que os meninos de João saíram. Ele começou a dar testemunho, porque ele também sabia que João não estava duvidando dele.
Ele não estava, João não estava duvidando dele. E ele disse mais, Jesus, ele abriu o caminho para eu chegar aqui. Aí João Batista foi morto. Agora começou Jesus fazer a missão dele. E de repente também esses dois aí fizeram uma armadilha e mataram Jesus, que daí já é outra pregação. Mas veja só, ele morreu por ser fiel a Jesus. Ele morreu por ser fiel ao Evangelho. Ele morreu por ser fiel. O que Deus revelava a ele, ele fazia. Será que alguém tem essa coragem? Será que hoje alguém tem essa coragem? Às vezes a gente é caluniado aí, pouquinha coisa, besteira. Eu que não prego mais. Eu que não leio uma Bíblia, nada. Eu lá quero saber de Evangelho. Que Jesus é esse? Acha que Jesus já tem que se levantar a favor dele. Já acha que Jesus já tem que fazer. Irmão, Deus deu o testemunho de João. E ele disse tudo de bom de João. E ele não livrou João da morte. Ele podia ir naquela masmorra que João estava. Ele podia. E dizer, você não vai morrer. Mas já estava decretado. João tinha que ir embora. E agora Jesus ia completar a obra. Aleluia, Jesus. E quem não quisesse a obra já estava condenado, que nem Jesus disse. Agora tem uma palavra só que eu vou terminar já. Vou terminar. Que Jesus deu o testemunho dele também, a última. Maravilhoso, meu Deus. Jesus disse, e no reino do céu, o maior, olha, e no reino do céu, o maior é maior do que João. O menor, quer dizer, é maior do que João. Aí agora ninguém vai entender. Agora ninguém entendeu como é que é. No reino dos céus, o menor é maior que João. Aí, né? Só Jesus para dizer isso. E agora? Jesus falou tanta coisa dele. Agora, o menor no reino, o menorzinho que tem é maior que ele. Sim. Porque João Batista morreu sem Jesus ter feito ainda o sacrifício da cruz. João morreu, ainda não tinha ido Jesus para a cruz. Então João fazia parte ainda do último dos profetas do Antigo Testamento. João fazia parte do Antigo Testamento. Eles foram salvos ainda por causa da graça, né, de Deus. Mas ainda não era essa graça derramada na cruz. Então, Jesus quis dizer, nós somos maiores do que João. Aleluia! Por quê? Porque temos o Espírito, temos a palavra revelada, temos Deus, temos a palavra. Você é maior. João não tinha a palavra, João só tinha o Espírito, mas ele tinha tudo. Aleluia! Mas depois da cruz, quem morreu? Depois da cruz, quem morreu e foi justificado pelo sangue é maior no reino do céu. Aleluia, Jesus. Foi justificado pelo sangue do Senhor Jesus. E naquela época de João, era pomba que morria, era sacrifício de animal, era sacrifício de boi, era sacrifício de qualquer coisa. Na época de João. Mas depois que Jesus morreu, o Cordeiro, nosso Senhor Jesus, ele foi o sacrifício vivo. Não precisa mais de animais. Então, quem está na cruz está coberto pelo sangue do Cordeiro.